A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Fique debaixo da nuvem. Você já percebeu que às vezes nós estamos assim na rua, principalmente você que está no Nordeste, aí você está na rua assim debaixo de um sol muito forte e você não consegue encontrar um lugar assim para se abrigar, para descansar um pouco. Aí de repente a nuvem, ela vem e ela fica assim debaixo do sol e faz uma sombra boa. Às vezes é uma nuvem assim bem espessa, né? E ela consegue dar aquela segurada e você tem um certo alívio durante aquele momento. Então essa nuvem, ela é providencial, ela chega na sua vida assim, num momento muito especial. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. Fique debaixo da nuvem. Só que o sentido não é apenas para poder pegar uma sombra. É uma outra coisa que eu quero falar. Perceba como às vezes nós somos tomados por uma ansiedade, uma preocupação, porque temos que tomar uma decisão e não temos convicção, não temos certeza daquilo que devemos fazer. Você já passou por isso? Talvez você até esteja passando por isso. Chega para você uma oportunidade onde você vai ter que mudar de cidade, aceitar um trabalho no outro lugar, fazer novos amigos, conhecer novos hábitos, novos costumes. E você fica cheio de incertezas e começa a se perguntar, meu Deus do céu, e agora? Eu faço isso? É o melhor para mim? Não é o melhor? Ou outros tipos de decisões em relação a pessoas que estão por perto de você. De repente uma pessoa te chama para uma sociedade e você fica sem saber que decisão que você toma. Ou se você deixa uma área que você está trabalhando, olha como isso é delicado. De repente você foi convidado para deixar uma área onde você já está, de uma certa forma, dominando. E aí você é chamado para ir para uma outra área de trabalho. E você fica incerto. Meu Deus, o que eu faço? Pois é. Tem uma situação na Bíblia que nos mostra exatamente o que a gente deve fazer. Olha eu de novo pegando aqui carona neste livro, Vivendo a Vida. Quando eu escrevi esse livro, na verdade, ele é um ajuntamento de vários artigos que eu escrevia para um jornal. E ele acabou ajudando a vida de muita gente. Esse, particularmente, que eu vou ler um trecho para você agora, chamado A Nuvem, eu me lembro que ele foi lido por ocasião de um procurador do Ministério Público. Tomando posse do Ministério Público, ele pediu licença para ler esse trecho, para ler esse texto meu. E haviam pessoas conhecidas naquela oportunidade, me ligaram. Olha, pastor, estão lendo um texto seu aqui. Fiquei tão feliz com aquilo, num lugar tão importante, tão relevante, onde decisões tão sérias são tomadas. Aquele procurador, ele fez uso desse texto que eu vou ler para vocês aqui, só o comecinho. Diz assim: a nuvem. Na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, está registrada uma história muito interessante sobre uma nuvem que pousou sobre o tabernáculo, lugar de adoração do povo hebreu. Logo após a sua conclusão, aquela nuvem significava a presença de Deus sobre o seu povo. Interessante é que a nuvem se movimentava com o propósito de guiar o povo de Deus e, por ela, representar a presença do próprio Senhor junto ao seu povo. Isso era levado tão a sério que no mesmo momento em que a nuvem começava a se movimentar, o povo levantava acampamento e a seguia. Se ela parasse, o povo também parava. Era um símbolo da proteção de Deus. Estar debaixo dela era estar debaixo dos cuidados de Deus. E o texto segue por mais uma página, por mais uma folha, na verdade 2 páginas.
O que eu quero chamar a sua atenção? O povo de Deus naquele momento estava vivendo um tempo de total dependência de Deus. Eles tinham saído do Egito, estavam indo para a terra que lhes havia sido prometida, mas tudo que estava diante deles, racionalmente falando, era incerto. Pela fé estava tudo certo, beleza. Mas racionalmente era tudo incerto, sem saber o que eles iriam enfrentar pelo caminho, sabendo que a terra para onde eles estavam indo era uma terra ocupada, alguns desses lugares, inclusive, ocupados por gigantes. Imagine. Portanto, eles estavam ali vivendo momentos de incerteza. Qual era a forma deles terem convicção de que estavam no caminho certo, inclusive no tempo certo? Através da nuvem. Porque aquela nuvem ela foi preparada por Deus. Durante o dia, era uma nuvem espessa para aplacar o furor do sol. E à noite, essa mesma nuvem, ela se transformava numa coluna de fogo para aquecê-los, já que no deserto, à noite, dependendo do tempo, dependendo da época, pode ficar abaixo de zero. Durante o dia, um calor que chega a 50 graus e à noite pode ficar abaixo de zero. Então, durante o dia, a nuvem aplacava o furor do sol. E à noite se transformava numa coluna de fogo para aquecê-los e para iluminar o caminho que eles tinham que passar. Olha que coisa interessante. Eles então teriam sempre uma nuvem para guiá-los. Se a nuvem virasse para cá, eles simplesmente iriam virar para cá. E quando eu digo que era para guiá-los no caminho certo e no tempo certo, é o seguinte: a nuvem parava. E quando a nuvem parava, a Bíblia diz que eles imediatamente também paravam e montavam acampamento. E quando a nuvem começava a se movimentar novamente, eles levantavam o acampamento e iam seguindo debaixo da nuvem. Esta nuvem, portanto, era o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o direcionamento de Deus para a vida de todo aquele povo. Detalhe, para que você pudesse andar segundo o movimento da nuvem, você tinha que estar olhando para cima. Então aqui começa uma lição para a nossa vida. Se você está em dúvida do que fazer, se você não sabe que decisão tomar, olhe para cima. É do Senhor que virá a resposta para o seu coração. Às vezes nós não sabemos que caminho seguir porque a gente fica assim, ó. A gente fica olhando para os lados, ou às vezes até para baixo, quando na verdade a gente tem que aprender a olhar para cima. Escute isso que eu vou te dizer, sem medo de errar. Quem está falando isso para você é uma pessoa que entregou a vida para Jesus aos 15 anos de idade e hoje eu estou com 58. Então escute isso. Deus nunca lhe deixará sem resposta. Nunca. Ainda que talvez você pergunte alguma coisa para Ele e você vai prestar atenção para perceber que Ele está dizendo: espere, não vou te dizer agora. E há um motivo para isso. Espere, aguarde, não se apavore, não se precipite. Na hora certa vai vir a resposta. Deus vai usar alguém, alguma coisa, para te trazer a resposta. Eu vejo Deus tão bom, tão generoso comigo, que já passei por situações de eu dizer assim: meu Deus, por mais que para o Senhor está muito claro o que o Senhor está me mostrando, para mim não está. Não está, Senhor. Então eu vou te pedir uma coisa, me ajude por exclusão. Fecha a porta que não é para eu passar por ela. E Deus já fez isso comigo. Sabe, Ele já tirou aquela opção que poderia ser errada. Sabe, marcar com X? Deus, por favor, elimine as erradas aí para mim. E Ele tira. E às vezes deixa você só com aquela possibilidade, exatamente para não ter erro. Se for preciso, Deus faz isso. Ou então, se tem 2, 3, 4 alternativas, Ele vai dar um jeito de mostrar para você qual é o caminho que você tem que seguir. E repito, o tempo certo de você fazer isso. Mas para isso, o que tem que acontecer? Você tem que estar em comunhão com os céus.
você tem que estar em comunhão com Deus. Lembra que eu falei? Olhar para cima. Olhar para cima não é apenas um gesto literal. Opa, olhei para cima. Não é isso. Olhar para cima que eu estou dizendo é sintonia. Sintonia com o espiritual. Sintonia com Deus. Em comunhão com as coisas de Deus. É lendo a sua palavra, tendo um tempo de oração, tendo um tempo de adoração a Deus. Quando você começa a buscar isso para a sua vida, você está em sintonia com o Senhor. Quanto mais você anda com uma pessoa, é mais fácil de você reconhecer a voz dela. Sabe, ela pode estar longe de você, ela começa a falar longe de você, você fala, ó fulano chegando aí. Aí alguém te pergunta, como é que você sabe? Eu reconheço a voz. É assim. Quando você anda com Deus, você reconhece melhor a sua voz. Quando você anda com Deus, você consegue sentir o cheiro da presença dele. Porque é assim que acontece, inclusive com as pessoas. A pessoa está chegando, você conhece o perfume dela. Ó, fulano está chegando, está sentindo o perfume que ela usa. Deus é assim também. Você sente o cheiro de Deus, a presença de Deus. Você percebe, escuta, compreende, tem discernimento da voz de Deus quando você anda com Ele. Então, esta nuvem, ela traz todo esse simbolismo para a nossa vida. Andar debaixo da nuvem significa andar debaixo da vontade de Deus. Seguir quando a nuvem segue é você se sujeitar à vontade de Deus até quando você não entende. Sabe por quê? Quando você lê essa passagem na Bíblia, você fica impressionado com o seguinte. Às vezes essa nuvem parava, aí o povo, montava acampamento, ficava um tempo ali. Até que a nuvem começasse a se movimentar de novo e eles levantavam o acampamento e seguiam a nuvem. Só que às vezes a nuvem mal parava, já continuava. Imagine, eles estavam ainda montando o acampamento e falaram, opa, a nuvem se movimentou e eles tinham que se movimentar rapidamente, novamente. Poderia ter questionamentos, né? Nossa, a gente mal parou, já tem que se levantar de novo. Ou então, nossa, quanto tempo que a gente está parado no mesmo lugar? Traduza isso para a sua própria vida. Às vezes a gente acha, nossa, não está acontecendo nada. Deus está trabalhando, Deus está cuidando, Deus está fazendo alguma coisa. Tenha paciência, Deus sabe o que faz. Deus tem relógio, Ele não perde a hora, Ele sabe o que Ele está fazendo. Aguarda no Senhor, para de reclamar, aguarda. Ou então, quando tem aquelas reviravoltas na sua vida, né? Você fala, nossa, de uma hora para outra tudo acontecendo. Vai na boa. Vá, confie, o Senhor está com você. Mas para tudo isso você tem que ter a certeza de estar em comunhão com Ele, de estar olhando para o céu, de estar dependendo dos céus. Aí eu me lembro de Jesus dizendo assim, sem mim nada podeis fazer. Então, se a nuvem se movimenta, se movimente também, sem questionar. Se a nuvem parou, pare também, sem questionar. E se você prestar atenção, isso é tremendo para a nossa vida. Isso adianta a nossa vida. É você poder ter essa possibilidade de andar somente segundo a vontade do Senhor. Essa é a condição para você não errar. É você olhar para o céu. É você esperar do céu. Esperar o toque de Deus na sua vida. Não haja pelo seu impulso, não haja apenas pela sua matemática, porque às vezes a sua matemática não serve de nada. Deus age por uma conta diferente. Pense nisso. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu apresento em tuas mãos de uma forma muito particular e especial neste momento pessoas que estão diante da necessidade de tomada de decisões e está insegura, não sabe o que fazer, não sabe como fazer, que esta pessoa deixe a fé prevalecer e ela possa descansar na tua vontade, sabendo que o Senhor, Deus que não desampara, Deus que não falha, trará a direção necessária para a vida desta pessoa. Ajude este moço, esta moça, este homem, esta mulher, este adolescente que está me assistindo agora a tomar uma decisão acertada na vida, confiando na tua vontade, no teu querer, no teu direcionamento.
que haja paz no coração dessa pessoa ao seguir a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora. Dê aí o seu like, compartilhe com outras pessoas, entendendo que esta mensagem abençoará a vida de outras pessoas, como eu acredito que está abençoando sua vida agora. Tá certo? Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Forte abraço e até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.